Lembra daquele clássico filme Quero Matar Meu Chefe? You would have to admit our lives would be easier if our bosses weren't alive. Gotta hire a professional. Does anyone here kill people for money? I'm gonna be your murder consultant. Aquela comédia em que três amigos estão estressados, exaustos, com a paciência no negativo, porque os chefes deles são simplesmente insuportáveis. Um assedia, outro humilha, outro ignora tudo e toca a empresa como se estivesse jogando The Sims em modo aleatório. E os três funcionários ficam ali, acumulando ódio, raiva e gastrite, até que resolvem se juntar para tentar eliminar os chefes. Não é demissão, não é reclamação no RH, é logo o plano mirabolante digno de desenho do Coiote Papaléguas. Agora corta para a realidade brasileira, que às vezes consegue ser mais absurda que qualquer roteiro de Hollywood, porque a notícia que estourou hoje parece uma versão brasileira dessa comédia. Só que com toga, gabinete e muito cafezinho caro. Pelo que apareceu nas mensagens recuperadas pela Polícia Federal, o tal do Vorcaro parecia ser o verdadeiro chefe do Alexandre de Moraes. E não era aquele chefe simpático não. Era chefe que tratava mal, que falava de igual para baixo, tipo aqueles do filme que fazem o funcionário engolir sapo todo dia. E olha, chega a ser mais engraçado do que Quero Matar Meu Chefe. Porque pelo jeito, o Xandão deve ter sentido aquela vontade clássica do funcionário estressado. Não de matar o chefe, mas pelo menos de prender. O problema é que agora o chefe está preso, e chefe preso que resolve falar. Meu amigo, não vira comédia. Vira continuação com classificação indicativa de terror. Cada vez mais brasileiros estão vivendo com medo. Medo da crise econômica, da violência, da inflação que corrói o salário e da censura nas redes sociais. Tudo reflexo direto do governo do PT. A sensação de insegurança e falta de liberdade tem feito muita gente buscar um novo começo num país que oferece tudo o que o Brasil está perdendo, os Estados Unidos. E se esse também é o seu caso, você tem que fazer isso com responsabilidade. Com as novas regras do governo Trump, o processo para conquistar o Green Card ficou mais exigente. E só uma empresa séria pode te guiar com segurança. A Yusa é referência no mercado de imigração, com anos de experiência, milhares de clientes atendidos e um compromisso real com o seu futuro. Além disso, é um escritório de advocacia licenciado nos Estados Unidos e isso reforça a segurança e as chances de aprovação para quem quer morar na terra do tio Sam. Se você quer sair do Brasil e recomeçar legalmente nos Estados Unidos, fale com a doutora Karine. Aponte a câmera para o QR Code ao lado ou chame pelo WhatsApp na tela e dê o primeiro passo com quem entende do assunto. Com a Yusa, seu sonho americano começa de forma segura, profissional e confiável. Brasilinas e brasilinos, eu não sei vocês, mas se tem uma coisa que eu aprendi vendo filme policial, série de tribunal e até desenho animado, é que quando o juiz começa a mexer as peças antes do apito final, é porque o jogo tá ficando perigoso. Não perigoso tipo filme da sessão da tarde, perigoso tipo final de temporada de House of Cards, quando todo mundo começa a olhar pro lado desconfiado, fingindo que não sabe de nada, mas sabendo de tudo. Porque, olha que coisa curiosa, a decisão do ministro André Mendonça do Supremo Taiaiá Federal de mandar transferir o Daniel Vorcaro para uma sala na Superintendência da Pelúcia Federal em Brasília, antes mesmo do julgamento terminar, não foi só uma decisão técnica. Não, isso aí foi movimento digno de jogador de xadrez profissional, daqueles que jogam olhando para frente 3, 4 jogadas, enquanto o resto da mesa ainda está tentando entender qual peça é o cavalo e qual é a torre. Não tô lembrado não. Porque delação premiada em ano eleitoral. Meu amiguinho, isso aí é tipo jogar gasolina numa churrasqueira acesa. Não é churrasco, é incêndio florestal. E o detalhe mais totoso dessa história é que até o julgamento acabar, até as 23h59 da sexta-feira última, ainda dava para mudar voto. E se ficasse 2-2, Vorcaro podia ser solto. Solto? Você imagina o clima nos bastidores do Supremo? Parecia sala de controle de foguete da NASA, só que em vez de cientista, um monte de assessor olhando para a tela, suando, tentando calcular probabilidade de desastre. Porque dentro do próprio Supremo já se cogitava que o grupo formado por Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli poderia tentar convencer o Cássio Nunes a mudar de ideia.
Olha o roteiro. Isso parece episódio de Game of Thrones. Reunião secreta, alianças sendo costuradas, promessas, pressão, cochicho no ouvido. Só faltava alguém aparecer com um dragão voando sobre o prédio do STF. Mas aí, André Mendonça fez um movimento antes. Se antecipou. E quando você se antecipa num jogo desses, você muda o tabuleiro inteiro. Porque ao transferir o Vorcaro, ele não só reduziu o risco de mudança de voto, como ainda blindou o Cássio Nunes Marques. Blindou. Proteção VIP, tipo o personagem que ganha colete à prova de bala antes da missão começar. E mais do que isso, colocou o dono do Banco num ambiente menos restrito do que penitenciária federal. Ou seja, um ambiente onde ele pode conversar com um advogado, se reunir, negociar e, principalmente, falar. E quando um cara desses começa a falar, meu amiguinho, o som que ecoa em Brasília não é conversa, é barulho de cadeira arrastando, gente tentando sair pela porta dos fundos. Porque essa transferência criou um fato consumado. A delação já está no forno. E quando a delação entra no forno, tem muito político que começa a sentir cheiro de queimado, mesmo sem ter chegado perto da cozinha. E é aí que entra uma das partes mais engraçadas dessa história. Porque teve gente tentando esconder conversa, tentando apagar rastro, tentando fazer mágica digital. Tipo vilão de filme que acha que apagando o arquivo do computador o FBI vai desistir. Mas esqueceram de um detalhe básico. Polícia Federal não usa lupa, usa tecnologia. E foi aí que os prints do bloco de notas do Vorcaro começaram a virar estrela dessa novela. Porque olha o nível da estratégia. O Vorcaro escrevia mensagem no bloco de notas, tirava print e mandava como imagem de visualização única para o Xandão, supostamente. Visualização única. Aquele recurso que todo mundo acha que é invisível, tipo capa do Harry Potter. Só que esqueceram que na vida real não tem Hogwarts, tem perito digital. E perito digital é tipo o personagem do CSI. Ele olha para o celular e enxerga mais coisa do que você imagina. Porque programas usados pela Pelúcia Federal conseguem desbloquear celular, recuperar conversa, recuperar imagem apagada e, às vezes, recuperar até aquilo que a pessoa jurava que tinha sumido. Tipo dívida antiga ou promessa de campanha. Na investigação do caso, a APF fez análise técnica das mensagens trocadas em 17 de novembro entre Daniel Vorcaro e ninguém menos que Alexandre Glandi. E o detalhe, as mensagens incluíam prints escritos no bloco de notas, enviados como imagens de visualização única, ou seja, tentativa de esconder conversa. Só que, segundo o próprio perito, essa estratégia pode ter feito exatamente o contrário. Criou mais rastro, mais evidência, mais pista. É tipo tentar limpar pegada na areia usando um trator. Você não apaga, você aumenta. Porque quando você transforma a conversa em imagem, você cria um arquivo. Esse arquivo vai para a galeria, vai para a pasta temporária, vai para a lixeira e, mesmo depois de apagado, deixa rastro na memória. Ou seja, é igual fofoca em cidade pequena. Você pode tentar apagar, mas sempre fica alguém que lembra. Sempre fica alguém que viu. Sempre fica alguém que guarda o print. E aí o especialista explicou uma coisa que parece simples, mas é devastadora. O WhatsApp usa criptografia de ponta a ponta, ou seja, durante o caminho ninguém lê, mas quando chega no celular a mensagem abre, fica legível, guardada, disponível, pronta para ser analisada. Ou seja, não adianta achar que o cadeado protege depois que a porta já está aberta. E é dessas mensagens, dessas conversas, que surge talvez o detalhe mais engraçado e mais constrangedor dessa história toda. Porque, segundo a leitura do jornalista Ricardo Feltrin, o jeito como Daniel Vorcaro se dirigia ao ministro Alexandre Glandi revela um grau de informalidade que não é só curioso, é constrangedor. É aquele tipo de informalidade que, em qualquer outro ambiente institucional, faria soar alarme vermelho. Mas aqui parece que virou rotina. Segundo Feltrin, Vorcaro tratava Xandão com zero formalidade, como um inferior. Nada de excelência, nada de ministro, nada de senhor.
Era Alexandre, ou simplesmente você, cara. Olha o nível. Vamos para o Alexandre de Moraes, o que me chocou na troca de conversas. Vocês lembram que a última mensagem de noite, já que o Vorcaro manda para o Moraes, era... como eu posso dizer? Era... Conseguiu bloquear? Lembra disso? Conseguiu bloquear minha prisão? Pois é. Só agora eu entendi qual era o tom da troca de mensagens que o Vorcaro tinha. O Vorcaro não tinha nenhum respeito pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele não tinha, não tratava o ministro com a liturgia que alguém trata ministros, principalmente do STF. Todos os ministros, né? Tem que ter educação com todo mundo. Mas o Vorcaro agia com o Alexandre de Moraes como se ele fosse chefe do Alexandre de Moraes. Como se ele fosse um qualquer. Então, aquela última mensagem lá, conseguiu bloquear, não é assim, sabe aquele emoji do olhinho assim, conseguiu bloquear? Não, é furioso, você não resolveu isso aí, eu não posso ser preso. Porque a conversa que tem é o seguinte, ele descobre antes do Moraes que ele vai ser preso. Todo mundo vazava informação para ele, já sabia que ia ter operação, que ele ia ser preso. Por isso que ele estava em fuga, essa história de que ele estava para ficar aqui, mesmo porque o banco que ele disse que ia comprar, o Banco Master, né, faliu também, quer dizer, está em recuperação judicial. Então, ele não está fazendo, você conseguiu, ele está dando ordem para o Alexandre de Moraes. Ele tratava o Alexandre de Moraes como qualquer, né? Por quê? Por causa dos 129 milhões, certamente, do contrato. Pra vocês terem uma ideia, ele não conversava, tem pouquíssimas mensagens ali, se tiver, entre o Vorcaro e a Viviane Barsi. Tem mais, todas, ele falava direto com o Alexandre. A Viviane Barsi era tipo... Se tudo isso que ele tivesse falado com o Moraes, ele tivesse falado com a Viviane Barsi, não tinha acontecido nada. O absurdo da história, né, é ele ficar trocando mensagens com o ministro sobre um problema dele. Algumas semanas atrás, o Fernando Gabeira, na Globo News, disse que Xandão era funcionário de Vorcaro. Lembra? No meu entender, esse contrato é um contrato para a proteção do Vorcaro pelo ministro Alexandre de Moraes. E o que aconteceu nesse diálogo é a prova dessa minha hipótese, ou pelo menos é uma demonstração de que a minha hipótese não é equivocada. Na verdade, quando o Vorcaro precisou de resolver problemas sérios ligados ao Banco Master e ligados à sua liberdade, quem que ele procura com urgência? O ministro Alexandre de Moraes. Daí eu concluo que o contrato realmente era uma fachada para o ministro Moraes proteger o Vorcaro. Concluo mais, que o Alexandre de Moraes é um funcionário do Vorcaro. Parece que o Gabeira estava certo. Esses caras estão sabendo de algumas coisas que a gente ainda não sabe. Xandão, se prepara. Antidemocráticos. E aí vem o trecho que parece roteiro de comédia ácida. O Stark gritou aqui. Stark! Segundo a interpretação da fonte, o teor de uma das mensagens seria algo mais ou menos assim. Eu sei que você pode me salvar. Eu não posso ser preso, cara. Cara, você imagina um banqueiro falando isso para um ministro do Supremo? Cara, isso não parece diálogo institucional. Isso parece pedido de ajuda em grupo de WhatsApp de amigos. Tipo, cara, deu ruim aqui, resolve aí. E aí vem aquela frase que resume muita coisa. Patrão continua sendo patrão. Porque quem paga a conta, manda. Quem paga 129 milhões não pede favor, ordena. Quem recebe 129 milhões por 3 anos de serviços dificilmente vira chefe, vira subordinado. Ou, como diria qualquer roteirista de série policial, vira pau-mandado. E, quando você junta tudo isso, contrato de 129 milhões, mensagens informais, tentativa de apagar rastro, pressão nos bastidores, você começa a perceber que essa crise não é pequena, não é média, é gigantesca, é nível terremoto político, porque o caso envolvendo o Supremo
chegou num ponto de gravidade máximo. E tudo isso por causa das mensagens que o banqueiro teria enviado ao ministro no dia da própria prisão. O ministro negou ser o destinatário. Negou, mas a crise continuou e o telefone era o dele mesmo no STF. E no fim das contas, a grande diferença é que no filme Quero Matar Meu Chefe, os funcionários queriam se livrar do chefe. Mas aqui parece que o Xandão conseguiu que o chefe fosse preso. Só esqueceu do detalhe mais importante. Em Hollywood, o chefe some. Em Brasília, o chefe delata. Essa receita, 129 milhões, eu aprendi com um amigo do meu pai. Você vai precisar de 13 ovos. Esses são orgânicos. Peguei da Janja. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Brasilinas e brasilinos, preparem seus corações, seus armários e principalmente preparem os gatilhos emocionais da esquerda. Porque chegou a nova coleção de camisetas Oi Luiz. As únicas peças de roupa no mundo que a Janja nunca teria coragem de vestir. Com uma camiseta Oi Luiz, você irrita petista, socialista, progressista, jornalista da Globo News. Bem, aqueles que sabem ler, né? É só vestir e assistir ao chilique. As camisetas Oi Luiz vestem melhor do que muita toga e nelas, suprema é só a qualidade. E o tecido? Ah, o tecido. Mais resistente que a soberania brasileira, mais leve que o cérebro da Dilma e mais confortável que cargo comissionado. Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela, ou acesse o site que está na tela, ou clique no link da descrição desse vídeo e compre a sua. Porque, diferente do governo, as camisetas Oi Luiz entregam tudo que prometem.